Bom dia, queridos irmãos e irmãs, queridos amigos, amigas, paroquianos, nossas famílias da nossa paróquia. Sexta-feira, dia 14 de agosto, terceiro dia da nossa novena ao nosso amado padroeiro São Pio X. Continuamos rezando nesta sexta-feira por todas as nossas famílias, pedindo especial proteção e intercessão ao nosso padroeiro São Pio X, cuja vocação ao serviço do reino de Deus na Igreja de Jesus Cristo teve origem numa família bem fundada nos valores cristãos. Jesus hoje no Evangelho nos ensina sobre a doutrina do matrimônio cristão e que para viver e realizar a vocação deles, o homem e a mulher devem deixar. O homem deixará o seu pai e sua mãe, deixará a casa dos seus familiares e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então, portanto, o homem e a mulher, para viver essa vocação ao matrimônio, devem deixar, devem cumprir antes um êxodo, uma saída. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Neste terceiro dia da novena, continuamos a conhecer um pouco mais o nosso padroeiro. E hoje falamos da primeira experiência de Padre José Sarto, como vigário, como coadjutor na pequenina cidade de Tombolo, na região norte, no Vêneto, na Itália. Então nós vimos que o jovem José Sarto é ordenado no dia 18 de setembro de 1858 e no dia 19, então, ele tinha 23 anos somente. No dia 19 de setembro, um dia depois, ele celebra a sua primeira missa. Logo depois, o padre José Sarto foi nomeado padre vigário, coadjutor de Tombolo, uma pequena paróquia na província de Pádua, nos confins da diocese de Treviso, poucos quilômetros da cidade de Cittadella. A igreja paroquial de Tombolo era dedicada ao apóstolo Santo André. O pároco responsável ali era Dom Antônio Constantini. Era um pároco já de idade, meio que doente, e futuramente ele vai dizer: enviaram-me como coadjutor um jovem cuja preparação corre a meu cargo. Creio que se vai passar o contrário. É tão zeloso, tão cheio de bom senso e tão bem dotado que serei eu que hei de aprender com ele. Em Tombolo, o jovem José Sarto começou a escrever as suas prédicas. Ele era muito inteligente, muito estudioso, então ele escrevia tudo, suas prédicas, os discursos sacros, as instruções catequéticas, e todo esse material depois será recolhido em 5 volumes, e esse material é todo conservado hoje na biblioteca do Seminário de Treviso. Com efeito, o padre Sarto adquiriu uma certa fama oratória e começou a ser requisitado para pregar nas paróquias vizinhas. Sobre esta dedicação nas suas pregações, sobre o modo de pregar, o padre Sarto vai
conservar isso depois também como bispo e como papa. Um historiador, revendo a vida deste grande homem, escrevia e dizia que a linguagem do Papa era sempre a linguagem do padre era sempre muito bem equilibrada, mas não era rebuscada. Ele diz: se a sua linguagem era clara e acessível, jamais deixava de ser nobre. Se seus pensamentos eram proporcionados à inteligência de cada qual, vinham sempre impregnados da sagrada dignidade daquele em cujo nome eram ensinados. Então, aí o cuidado com a pregação, com o ensinamento deste jovem padre, né? Uma grande característica da vida de São Pio X, esse cuidado. Ele se preocupava com a formação das crianças, com a formação dos adultos, até naquela região ali do Vêneto se diz muita blasfêmia, e diziam que nas suas pregações ele falava muito sobre essa questão aí desse costume feio do povo ali blasfemar. E ele então dizem que ele até chorava nas suas prédicas por causa deste jeito, deste hábito de blasfemar, né? E aí ele vai se propor a ensinar os adultos a ler, se em troca eles combatessem o vício da blasfêmia. Então assim começou a dar aulas noturnas com grande êxito. Depois, aos poucos, ele acrescentou aulas de canto litúrgico. São Pio X era muito dedicado ao canto litúrgico, compôs várias peças musicais, né? Então, desse modo, foi possível também abrilhantar as cerimônias da igreja paroquial onde ele era responsável. Aí, em 1867, o padre Sarto foi convidado, foi destinado para uma das melhores paróquias, uma das mais importantes paróquias da província de Veneza, né, na diocese de Treviso. Então, São Pio X depois ele vai guardar inefáveis lembranças desse primeiro tempo do seu apostolado e dos seus primeiros anos sacerdotais em Tómbolo, né? Aí depois, já em dezembro de 1894, já cardeal e patriarca, ele vai escrever aos seus ex-paroquianos, os tombolanos: recordando-vos, recordo os anos mais belos da minha vida. Que bonito, né? Poder aprender um pouco mais sobre o nosso querido e amado padroeiro, Papa São Pio X. Escutemos a palavra de Deus, do Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos 3 ao 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram, para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir
a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A reação dos discípulos acerca do ensinamento de Jesus sobre o matrimônio chama a nossa atenção. Não vale a pena casar-se. Os discípulos estão um pouco perturbados por causa da intrigada resposta de Jesus sobre a questão do divórcio. Uma antiga norma machista atribuída a Moisés, quem poderia ousar contestá-la? Jesus, obviamente, relembra a origem do matrimônio, que na origem do matrimônio, no projeto de Deus sobre o amor entre o homem e a mulher, no projeto da criação, Deus pensou no casal como numa aliança de amor durável. Bonito poder dizer aos nossos casais que a fidelidade por toda a vida não é uma insensata norma católica, mas é o sonho de Deus. Certo? Não convém esposar-se se na nossa cabeça isso significa arranjar-se, arrumar-se ou ter uma via de fuga, amar com o freio de mão puxado, como dizem por aí. Jesus, ele olha bem mais para cima, olha para o alto. Jesus faz vibrar o nosso coração, tornando possível aquilo que o nosso mundo de hoje, um mundo desencantado, considera uma utopia infantil. E Jesus abre um horizonte diferente, renovador para o mundo hebraico. O celibato por amor ao reino. Não existe somente a possibilidade de casar-se, mas também tem aquela possibilidade de escolher, de entregar a própria vida e as próprias energias em tempo integral para o anúncio do Evangelho. Fazer-se incapaz, eunuco, celibatário por amor ao reino, significa escolher de ter como família uma comunidade, uma paróquia, para repetir que Deus é mais do que toda legítima alegria que possamos viver. Aos casais, peçamos a Deus, pela intercessão de São Pio X, a graça para que possam viver os valores do matrimônio, a indissolubilidade, a fidelidade, que não são lei, mas Evangelho de Jesus Cristo. Que assim seja. Ó glorioso Papa da Eucaristia, São Pio X, vós que procurastes restaurar todas as coisas em Cristo, alcançai-nos um verdadeiro amor de Jesus, para que nós possamos viver somente para Ele. Ajudai-nos a adquirir um animado fervor e uma sincera vontade de combater, de lutar pela vida de santidade, e que possamos nos valer das riquezas da Sagrada Eucaristia, que é sacrifício e sacramento, por vosso amor a Maria, Mãe e Rainha. Inflamai o nosso coração com materna devoção a ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Faça agora o seu pedido com fé, peça com fé aquela graça da qual está precisando neste momento da sua vida. Ó Pai Santo e Misericordioso, que a graça de Cristo, vosso Filho, renove todos os dias as nossas famílias e sustente, ampare os cônjuges cristãos, para que, vivendo em santidade a comunhão esponsal, alcancem a perfeição da caridade evangélica. Especialmente pedimos pelos cristãos, vossos filhos e filhas, que por tantos motivos, sem querer julgar, não conseguiram viver a promessa do matrimônio, e para aqueles cônjuges que vivem alguma dificuldade. Santificai, ó Pai, com vosso Espírito, os afetos que animam as nossas famílias. Fazei que o amor recíproco e sincero dos pais e a dedicação devota e grata dos filhos encontrem princípio e sustento no sacramento de Cristo. Abençoado modelo do sacerdócio, obtende-nos santos e dedicados padres. Aumentai as vocações ao sacerdócio e à vida religiosa. Dispersai a confusão, o ódio e a ansiedade. Inclinai os nossos corações à paz, de modo que todas as nações venham a se colocar sob o reinado de Cristo Rei. Amém. São Pio X, rogai por nós. E pela intercessão de São Pio X, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma boa sexta-feira a todos.